Então, dando sequência aqui, nessa nossa lógica, já que nós vimos aqui, então, a questão de divisão de uma geometria de interesse, como foi o caso de um ciclone, em elementos de malha computacional, que vai representar, então, uma divisão do meu volume de controle, que é a nossa própria geometria, em uma série de volumes menores. Então, posso imaginar, por exemplo, no local onde você estiver nesse momento, imagine, por exemplo, uma sala em que você vai dividir essa sala ao meio e vai fazer um balanço de conservação, por exemplo, de propriedades de interesse, como massa, movimento e energia, por exemplo. Você vai ter como resultado da solução desse problema uma propriedade definida no centro de volume de cada metade da sala. E agora você imagina você dividindo em quatro partes. E agora você tem quatro informações, uma no centro de cada volume desse gerado. E aí você vai diminuindo esse número de volumes até que você tenha, por exemplo, equivalente a um dado, um pequeno dado, e enche todo o volume desse ambiente onde você está nesse momento com dados menores. No centro de cada dado desse, você vai ter como informação, como resultado da solução de um sistema gigantesco de equações, você vai ter, por exemplo, a velocidade na direção x, y e z, a pressão e, por exemplo, a temperatura. Feito isso, você descreveu completamente a fluidodinâmica, né, desse ambiente onde você está. Só que esse ambiente ele está cercado. Por exemplo, você tem paredes, você pode ter janela, você pode ter portas que vão funcionar como condições de contorno. Todos os limites da geometria como um todo, desse ambiente onde você está nesse momento, todos os limites, né, são, na verdade, representam aí para você condições de contorno. Então, o problema de CFD ele é um problema de contorno, sem dúvida alguma. A solução do método de volumes finitos ele é uma solução de contorno, sim. Tá? Você então tem um modelo matemático que vai representar o fenômeno físico que está ocorrendo no interior desse ambiente. No entanto, a solução é feita no volume de cada dado desse que compõe todo esse interior do seu volume nesse momento. Tá? Então você vai, na prática, só consegue resolver porque o modelo matemático está ali, mas você precisa de condições de contorno. E já exatamente a condição nos contornos é que vão ditar como se dá a fluidodinâmica internamente. Por exemplo, você tem uma porta que ela pode estar fechada ou ela pode estar aberta. Ao abrir a porta, você mudou a condição de contorno de tal sorte que você colocou valores para a velocidade na face de cada célula que tem que está ali alocada exatamente na posição da porta. E todas aquelas células que estão, por exemplo, alocadas na região específica da janela, elas vão ter faces coincidindo com essa janela, de tal sorte que ali também tem uma condição de contorno conhecida, como por exemplo uma pressão, uma velocidade de saída, coisa do tipo. Da mesma forma, você tem as paredes que embutem uma condição de contorno, que eu não tenho, por exemplo, velocidade atravessando essa parede, e na direção ali paralela eu tenho uma velocidade zero, exatamente na face da parede. Então, tudo isso são contornos. Essas condições de contorno, associadas às equações que você vai ter que resolver no centro de cada célula dessa, permite que a partir dos contornos você jogue essas informações para dentro do volume e consiga descrever da forma mais adequada possível o que acontece no centro de cada célula dessa. E perceba que você não define qual é o vetor velocidade. Você, na verdade, você está definindo qual é, na prática, as componentes do vetor velocidade. O que te interessa é definir quais são as componentes do vetor velocidade. Tá? Então, para falar um pouco disso, vamos entender o que é a malha computacional. Por que você precisa da malha computacional? Né? Quais os tipos de elementos de uma malha computacional? E quais são as regras básicas de projeto que você deve seguir, né, no projeto de uma malha? Tá? É importantíssimo você entender que a geometria que você vai construir, ela tem que representar fidedignamente o seu equipamento ou aquilo que você pretende reproduzir na simulação numérica. Sempre lembre que é muito importante que você só constrói, tá, a parte que é molhada, vamos dizer assim. Então, se você tem uma tubulação e eu quero simular o escoamento no interior de uma tubulação, o que te importa é a parte em que o fluido tem contato com essa tubulação. Então, eu só vou gerar malha computacional onde tem escoamento propriamente dito, onde o fluido está presente, onde o fluido, mesmo que ele esteja parado, ele está presente, ele ocupa aquele volume. Então, isso é muito importante, tá? Seguindo ainda aqui,
Então, por que a gente precisa de uma malha, né? A malha, obviamente que você precisa dela, porque você tem que transformar aquela geometria sua, que seja, por exemplo, um ciclone, um hidrociclone, um leite de jorro, um sedimentador, um reator, um trocador de calor. Você vai ter que transformar aquela geometria sua física, o próprio desenho CAD que você utilizou para projetar aquele equipamento, você pode converter isso numa geometria reconhecida por um software desses para aplicação de malha, por exemplo. Tá? Então você precisa definir subdivisões nesse volume maior em volumes menores. Basicamente é isso que é o seu objetivo na geração de uma malha computacional. Tá? Por quê? Porque exatamente nesses elementos de células, tá? Nessas células computacionais, que você vai resolver o problema do seu escoamento, a determinação das propriedades que descrevem o fluxo, né, o escoamento ali dentro. Tá? Por exemplo, velocidade, direção x, y, z e assim por diante. Então, na verdade, isso é uma representação discreta da geometria, né, do problema que você quer resolver. Então, é como eu havia dito, é como se você estivesse gerando aqui vários volumes menores. Então, cada dado desse que está aí no volume, ocupando o volume do ambiente aí onde você está nesse momento, cada dadinho desse aí, que a gente imaginou aqui, ficticiamente, para representar uma célula. Então, você preencheu 100% do volume do ambiente onde você está com dados. E cada dado desse representa, então, um elemento de célula nosso, tá? Que é perfeito, porque ele é um cubo perfeito. Então, tanto em qualquer direção que você pegar, ela tem dimensões equivalentes. Então, vai dar aí uma qualidade de malha excepcional, esses dados aí. Essas malhas, essas células, elas podem ser agrupadas, né? E você vai ter que definir, para algumas dessas células, condições de contorno. Então, nem toda célula vai estar coincidindo com uma posição de um contorno, por exemplo. Os dados que estão encostados na parede de uma sala, por exemplo, ou que está encostado na porta do ambiente onde você está, aquela face que está em contato com a porta ou com a parede, essa face ela vai ser uma condição de contorno, que pode ser, por exemplo, de velocidade zero, que pode ser, por exemplo, de temperatura X ou Y e assim por diante, tá? Então ela vai funcionar como uma condição de contorno e essa informação vai replicar para as vizinhanças, para todo o volume interno, e é isso que vai descrever como se dá o escoamento ali dentro, a distribuição de temperatura e assim por diante. Então, a malha ela tem um impacto importantíssimo, tá? Tanto na questão da convergência, quanto na questão da qualidade do resultado que você obtém. Então, uma simulação numérica, ela depende, obviamente, da malha, mas o resultado não pode depender da malha. Então, você tem que ter uma independência da malha. De tal sorte que, à medida que você refina a malha, ou seja, você aumenta o número de células que tem, então imagine o primeiro momento, você dividiu a sala onde você está em dois ambientes, você só tem duas células. Você não conseguiria descrever bem o que está acontecendo com apenas duas células. Se você imaginar, por exemplo, você tem aí um ambiente, então vamos entender isso aqui. Essa questão do refino da malha, né? Vamos imaginar o seguinte, então você tem aqui uma sala, um ambiente, né? Tem um ambiente, você dividiu esse ambiente ao meio, tá? A solução, então, das equações de conservação vai te permitir obter um resultado no centro dessa célula aqui, que pode dizer, por exemplo, qual é a velocidade, qual é a temperatura, qual é a pressão. Isso não é suficiente para descrever o escoamento no interior do ambiente onde você está, certo? Mas se eu divido isso aqui agora num número maior de células, se eu consigo dividir isso aqui em bem mais células, que podem estar uniformemente espaçadas ou não uniformemente espaçadas. Eu estou desenhando um pouco torto, pessoal, de propósito, tá? Porque esse software meu aqui está com um probleminha que ele faz, quer ver, ó. Ele atualiza ele de uma forma. E se eu tentar desenhar certinho, ele vai fazer isso, ó. Tá vendo? Eu não quero, tá? Então peço desculpa aí, mas é propositalmente. Então, eu obtenho aqui então várias células, onde no interior de cada célula dessa eu vou obter a resposta de uma informação de uma propriedade de interesse. Aí sim eu estou descrevendo o que acontece aqui dentro. Eu posso, por exemplo, perceber que eu tenho um escoamento fazendo uma coisa assim, né? Sabendo para onde aponta cada vetorzinho no centro de cada célula dessa aqui, na direção x, y e z. Tá? Então essa é a lógica aí da nossa malha computacional. Então voltando aqui ao nosso problema, a malha, então, ela tem um impacto importante, tá? Tanto na velocidade da convergência, no resultado, na precisão dessa convergência, no tempo necessário para a solução desse problema,
porque tanto na questão da forma da malha, na qualidade da malha, quanto na quantidade de elementos dessa malha computacional, tá? Então, a malha, ela é fundamental que ela tenha, é fundamental que a sua malha, ela tenha uma qualidade boa, né? Então, a questão no número de células é importante, a questão do comprimento, a taxa, a relação entre as células vizinhas, tá? Vamos ver alguma coisa sobre a respeito da qualidade de malha. Então, existem parâmetros de medição de qualidade de malha. Ao elaborar a sua malha, ao criar a sua malha computacional, é fundamental que você faça a estimativa da qualidade dessa malha, tá? Antes de partir para a etapa de simulação. Então, amanhã, na próxima aula, o professor Irineu vai falar um pouco mais sobre essa parte, detalhar, mostrar a geração, a aplicação de uma malha computacional e a questão da qualidade dos elementos que são gerados, tá? Então, para vocês terem uma ideia, nós temos aqui uma situação, veja bem, eu tenho aqui uma geometria, tá? Essa geometria aqui é uma geometria complexa, tá? E aqui uma geometria muito simples. Aplicar uma malha computacional no cubo é muito simples. Então, eu poderia encher esse cubo grande aqui com cubos menores lá dentro, dividindo em várias partes menores. Eu posso gerar uma malha perfeita aqui. E aqui eu teria uma dificuldade grande para a geração de malha, dado o nível de complexidade desse corpo aqui, tá? Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com relação a isso. Então, tá, um dos principais problemas, tá, na simulação numérica, ela inicia exatamente na etapa de criação da sua malha. Em algumas situações, é mais difícil a criação da malha computacional do que o próprio simulação na etapa seguinte. Tá? Então, a etapa tem que ser extremamente cuidadosa, a geração da malha computacional, porque ela é decisiva nos resultados que você vai obter mais adiante. Mal feita e mal trabalhada a questão da geração da sua malha, sem considerar a questão da qualidade, as garantias que você tem que ter, você vai chegar em resultados que não são adequados, tá? Então, basicamente, pessoal, uma malha, ela é composta por volumes, faces, edges, né? São linhas que vão ligar pontos e os vértices. A primeira etapa, então, é a criação da geometria propriamente dita. Então, você cria a geometria, pode ser o ciclone, como eu falei, você pode aproveitar o próprio desenho técnico que você tem do equipamento. Então, as geometrias podem ser criadas utilizando também alguns softwares que vão conversar com a ferramenta sua de simulação. Cada vez mais você tem permitido utilizar, por exemplo, conversões ou você conseguir abrir geometrias criadas em diferentes ferramentas em pacotes de geração de malha computacional. Então você pode gerar um desenho no SolidWorks, no AutoCAD e outras no Modern Design e outras ferramentas para você depois aplicar a malha, tá ok? Aqui nos elementos de malha que vão compor a sua malha computacional, você tem elementos 2D e 3D, ok? Tem aqui os triângulos bidimensional e tem aqui um prisma, né? Bidimensional. Nós temos a malha tridimensional com elementos tetaédricos e prismas do tipo hexaédricos, que pode ser um cubo perfeito, pode ser um paralelepípedo, assim por diante, né? E você tem outros elementos como pirâmides, prismas arbitrários, poliedros aqui, com geometrias mais variadas possíveis, tá ok? Então esses são os elementos básicos que vão compor, ou seja, quando você dividiu a sua geometria em menores elementos, em volumes menores, lá dentro, ou seja, um número maior de volumes, que vão compor o volume total, esses são, numa análise tridimensional, são compostos por esse tipo de elementos. Numa análise bidimensional, desse tipo de elementos. É importante nós destacarmos que uma simulação bidimensional, ela tem caído cada vez mais em desuso, tá? E foi muito comum um tempo atrás. Então, percebe-se que a revisão bibliográfica, para quem vai trabalhar com CFD, sempre tem que iniciar do ponto atual, do estágio que você está, para trás. Então, começa a revisão 2020, 2019, 2018. Pode ser que aquilo que for adotado em 2015, 2012, não seja mais aceitável hoje. Dada o aumento da capacidade de processamento e armazenamento de informações dos computadores, tá? A questão de algoritmos, de modelos que podem ter sido melhorados, uma série de coisas, não se justifica mais fazer algumas simplificações que foi feita no passado, nos dias atuais. Então, quando você trata um problema bidimensionalmente, você reduz muito o número de células que você tem, onde serão resolvidos os balanços, né, as equações e tudo mais. Então, você tem um esforço computacional bem menor, e você faz isso justamente para simplificar
já que a sua máquina, a sua ferramenta, o seu computador não conseguiria calcular num problema 3D. Esse tipo de simplificação não se justifica em algumas situações, então é sempre importante fazer uma revisão mais atual possível para que você não cometa o erro de tratar o problema numa condição que a literatura não aceite mais, tá ok? Então isso é muito importante. Nesse sentido, a nossa malha, nós temos alguns elementos importantes, tá pessoal? Por exemplo, o centro de uma célula, né? Então eu vou fazer um balanço aqui no centro dessa célula. Então, por exemplo, essa célula aqui, se ela coincide com a lateral de um equipamento, por exemplo, numa parede, por exemplo, ou numa entrada, onde eu vou ter uma velocidade de entrada, essa face dessa célula é uma condição de contorno. Essa aqui pode ser uma condição de contorno, mas essas outras duas não são condições de contorno, porque elas estão vizinhas a outras células internas. Isso aqui seria um nó, isso aqui seria uma face bidimensional, isso aqui seria uma célula bidimensional. Eu tenho o mesmo para o tridimensional. Então, eu teria aqui, por exemplo, olha, teria uma face, que é a face lateral aqui, 3D, que é diferente da face bidimensional. Eu tenho um elemento de célula tridimensional, eu tenho uma edge que liga dois pontos aqui, né? E tenho um nó aqui. Tanto na visão 3D quanto na visão 2D, a solução do problema te dá um resultado que fica alocado no centro da célula. Aqui no centro aqui dessa célula e aqui no centro desse volumezinho de célula. Uma coisa importante se dizer, tá? Imagina aqui que eu tenho uma tubulação, eu tenho uma entrada aqui, eu tenho uma saída em cima e aqui eu tenho uma entrada alternativa na lateral, tá? Esse é o domínio físico. É a geometria que você vai criar, onde você vai aplicar a malha computacional e essa malha é onde serão resolvidos em cada uma dessas células aqui um sistema de equações devidamente gerados, né, equações algébricas, depois de um tratamento com volumes finitos, por exemplo, e vai definir os valores de velocidade, temperatura, pressão e assim por diante. É importante dizer que esse é o domínio físico, mas o domínio computacional que será utilizado lá no algoritmo de solução é esse aqui à direita, não esse à esquerda. Então você faz o desenho à esquerda, aplica a malha à esquerda, mas na prática, tá, o software ele vai fazer essa mudança para gerar a solução do seu problema. Tá? Então aqui você tem o domínio computacional, onde será feita a solução do problema. Então você tem que saber mudar dessa condição para essa condição onde vai ser resolvido. Por quê? Porque aqui, por exemplo, se eu tenho um IJ, eu posso dar, por exemplo, percorrer célula a célula dessa aqui, caminhando dentro de um contador, variando, por exemplo, de 1 a M, e aqui de I variando de 1 até N, e aqui o J variando de 1 até N, tá bem. Então eu tenho M células aqui, eu consigo percorrer cada uma delas num algoritmo muito mais simplificado se eu faço essa conversão do domínio físico para o domínio computacional. Essas malhas podem ser malhas do tipo estruturada ou não estruturada. A malha estruturada é quando você consegue definir uma relação entre os vizinhos. Então lá você tem a variável IJK, por exemplo, no 3D, e você consegue, por exemplo, gerar uma lei fixa entre os seus vizinhos. Por exemplo, se esse elemento aqui é o 1,1, esse aqui é 1,2, o de cima vai ser 2,1 e esse 2,2. Então, subi 1 no contador de I. E aqui também. Então, olha só. Então, esse é 1,1, 1,2, 1,3. 2,1, 2,2, 2,3. Certo? Se eu olho esse elemento, se eu diminuo 1, chego no vizinho esquerdo. Aumento 1, chego no vizinho direito. E assim por diante. Essa lei ela é fixa para todos os elementos aqui. De maneira que ela está estruturada. Então, consigo, a partir de uma lei fixa, percorrer todas as posições e ter uma lei de amarração em todos os vizinhos que ela é fixa, ela se mantém. O que dá para nós aí uma característica de uma malha estruturada, né? A grosso modo seria isso aí que a gente pode entender. Vou passando algumas coisas aqui mais direto. Então, essa aqui uma malha que é uma malha não estruturada, obviamente. Tá? E os softwares comerciais, eles vão resolver malhas não estruturadas, tá, pessoal? Tá? Então, o elemento regular, tá? O não estruturado, não tem a ver com o formato da célula, tá? Tem a ver com a estrutura. Vamos passar rapidamente aqui. Quero falar mais diretamente aqui de uma outra coisa, tá? Vamos lá. Senão vai ficar muito extenso. Então, ó, na geração da malha, então primeiro você criou e leu
né? Colocou as condições de contorno na sua malha, disse onde é a entrada, onde é a saída, se não tem entrada, se não tem saída, e assim por diante. E nós temos aqui que checar a qualidade da malha, tá? Antes de começar a solução do problema. Uma malha mal elaborada não deve seguir a etapa seguinte de solução do problema. Você verificar se tem que melhorar ou tem que corrigir alguma, principalmente dos contornos, né? Essa malha, geralmente você tem que dar um refino especial nas regiões onde você tem contornos e onde tem mais complexidade no escoamento, na mistura e tudo mais. E aí você aplica a malha no volume, faz uma inspeção da qualidade da malha no volume também, remove os pontos, as células que estão de pior qualidade, substitui, faz um tratamento, salva essa malha e exporta isso para um resolvedor numérico, onde você define os modelos matemáticos a serem resolvidos e faz a solução do problema. Eu quero destacar essa questão da malha computacional, que a gente fala o seguinte, olha, quando não está alinhada com o fluxo do seu escoamento, você pode gerar problemas, tá, na sua malha computacional. Então, o ideal é sempre que a malha esteja alinhada, tá? As faces, né, das suas células alinhadas com o escoamento. E isso ajuda muito na solução do seu problema, na convergência e na qualidade do seu resultado. Então, existem malhas tridimensionais, bidimensionais, elementos com formatos diferentes, como a gente viu. E a qualidade da malha não tem uma relação direta com a dimensão do elemento de célula, e sim com a forma do elemento de célula. Então, essa que é a questão da qualidade, que é muito importante. O número de células é fundamental. E aqui nós temos alguns parâmetros de medição de qualidade de malha. Aqui está ilustrado 3, mas existem dezenas de parâmetros, métodos para medir qualidade de malha. Independente do método, como Skillness e outros métodos aí, tá? Basicamente, a qualidade de malha, pessoal, eu estou falando muito rápido, porque é muito conteúdo, tá? Só para ter uma visão geral. Geralmente, uma célula de boa qualidade, por exemplo, se ela é do tipo triangular, um triângulo equilátero. É uma malha de perfeita qualidade para esse tipo de geometria, tá? Um elemento de célula muito bom. Por outro lado, se ele é um paralelepípedo, se ele é hexaédrico, se ele for um cubo, ele tem uma malha, uma qualidade perfeita, se ele for um cubo. À medida que você vai esticando ele, esse paralelepípedo vai esticando, ele vai piorando a qualidade da malha. Tá? Então, quanto mais numa direção, a dimensão da sua célula, ela tem uma desproporção em relação a outra dimensão, pior é a qualidade da sua malha, tá? Então, aqui para o método, por exemplo, de parâmetro Skillness, a melhor qualidade seria 0 para esse parâmetro e a pior seria 1. Mas vamos seguir adiante, eu quero mostrar isso aqui. Então, olha só. Então, você faz a malha computacional, de acordo com o tipo de elemento que você tem, você mede a qualidade. O software vai fazer isso para você, né? Tem vários softwares para fazer esse tipo de medida, tanto livre quanto comercial. Por que a malha, então, é importante? Imagine que você tem esse tipo de escoamento aqui, olha só. Você tem um efeito de parede, você tem a questão da camada limite e tudo mais, você tem isso aqui, ó. Esse perfil é o esperado aqui para você. Esse tipo de malha não vai ser capaz de capturar esse detalhamento aqui, olha. Esse detalhe que você tem aqui próximo à parede, essa malha não consegue capturar. Mas essa malha sim, porque essa malha ela tem um refino maior nessa região aqui. Então ela é capaz de, no centro de cada célula dessa aqui, escrever um valor para velocidade, vetor velocidade, e essas informações vão descrever melhor esse comportamento nessa curvatura que eu tenho aqui. Enquanto que aqui eu dou um salto muito grande do contorno para a célula vizinha, eu não consigo capturar isso. Pessoal, estou falando isso de uma forma mais resumida e simplificada, tá? Para que todos acompanhem. Então, eu poderia imaginar também nessa situação, olha, eu tenho uma alimentação aqui, então tem que ter um refino maior aqui. À medida que eu caminho, eu vou atingindo, lembra aquela figura que a gente viu, né, no início aí do curso? De uma região aqui de entrada até que eu atinjo o regime desenvolvido. Nessa condição de regime desenvolvido aqui à frente, onde tem um perfil parabólico, que ele vai reproduzir com parabólico mesmo, e já está desenvolvido, eu não preciso de um refino tão acentuado quando eu preciso aqui, tá? Então eu tive aqui o refino mantido, ó, mais próximo da parede, mas na direção do escoamento aqui eu me dei o luxo de diminuir esse refino. Uma coisa importante que você tem que pensar e garantir sempre na execução e confecção da sua malha é que um elemento vizinho em relação ao vizinho aqui adjacente, ele nunca pode ter uma dimensão superior a 20%. Isso não é aceitável, isso não deve, em hipótese alguma, tá?
5%, às vezes um pouco mais de 5% é o ideal, tá? Na casa de 5%, então a dimensão entre essa dimensão aqui e essa aqui. Então, se você tem duas células vizinhas, por exemplo, essas duas aqui, tá? Essa aqui, por exemplo, ó, ela tem uma dimensão que supera 20% a mais do que o tamanho dessa aqui. Então, isso é ruim. Isso é muito ruim. Então, essas seriam as malhas, serão células computacionais, elementos de célula, tá, pessoal? Então, seu objetivo sempre é transformar uma geometria. Então, seu objetivo sempre é transformar uma geometria que a gente tinha aqui, que era, vamos supor, um duto, em vários elementos menores, onde nesses vários elementos menores nós vamos resolver algumas equações. Mas que equações são essas que nós vamos resolver? Certo?